Maravilhosa! Eu sei que tem muita gente ansiosa para esse treinamento. Gente, recadinhos importantes, tá? Eu sei que, entendam, é um treinamento denso, é um treinamento que vai, espero que vocês tenham papel e caneta, né, para irem anotando as coisas, que é muito importante. Fiquem tranquilos caso vocês se percam, não entendam absolutamente nada. Eu demorei meses e meses para poder dominar as informações que eu vou compartilhar com vocês. E entendam também, somos uma empresa de poucos dias, todos somos novos, todos estamos entendendo, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E não se preocupem com as contas, com as coisas que eu vou mostrar. O sistema te entrega aí de uma maneira muito prática, tá? E, gente, eu sei que vocês adoram o nosso chat, adoram comentar, adoram falar de onde vocês estão falando, etc. Só que o chat ele acaba trazendo uma pequena distração, tá? A gente vai tirar as dúvidas de vocês. Só que para durante o treinamento, eu vou deixar o chat bloqueado, tá? Então, somente anfitriões e confitriões vão poder falar no chat, tá? Então, fiquem tranquilos, anote a sua dúvida, tá? Porque provavelmente, o que vai acabar acontecendo? Eu vou explicar muitas coisas no decorrer do treinamento, e provavelmente a sua dúvida ela já vai ser sanada durante o próprio treinamento. Então, fiquem tranquilos, porque tem bastante coisa. Eu quis esmiuçar, gente. Eu aprendi com a Aline que o óbvio, né, principalmente para mim que tem uma experiência, não é o óbvio para o outro. Gente, eu sei que 90%, a gente está passando de 140 pessoas, eu sei que 90% das pessoas que estão conectadas aqui nunca trabalharam com venda direta, não tem noção de bônus, das nomenclaturas, do glossário, das coisas que a gente fala, o modo como a gente explica as coisas, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, está super didático o treinamento para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para vocês, para a gente poder começar. Eu prometo que eu vou tentar ser super rápido e objetivo para que vocês possam entender aí tudo a respeito do treinamento. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu comecei a ver algumas gravações minhas e eu gosto de ver a telinha aqui. Eu vi que a minha tela aqui estava começando a atrapalhar muito a própria apresentação, porque eu já faço todas as apresentações praticamente de uma maneira automática. E às vezes, quando eu gravo, fica o rostinho do pessoal meio que na tela, atrapalhando um pouquinho. Então, eu vou entrar no Zoom do meu celular para poder ficar vendo vocês, que eu adoro, gente. Adoro poder ir acompanhando vocês, para poder ver as reações e tudo mais. Tá? Aí eu tiro o meu vídeo aqui. Vamos lá, deixa ele aqui no cantinho, deixa tudo no mudo. Eu preciso me autorizar, óbvio. Já autorizou. Bom. Então vamos lá, gente. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Para ficar fácil de tudo da gente ver. Legal. Boa. Gente, vamos lá. Para a gente poder começar a falar realmente do que a gente tem para falar, eu quero trazer um ponto muito importante, que é o mindset empreendedor. Porque mais importante do que eu passar todos os detalhes para vocês aqui, a gente precisa desenvolver um mindset empreendedor. Eu sei que muitos de vocês estão empreendendo pela primeira vez. A primeira vez que eu fui empreender na minha vida foi com esse modelo de negócio. E eu tive os piores resultados que vocês possam imaginar, gente. Eu demorei 6 meses para indicar 2 pessoas, eu ganhei R$ 3.111, com todo o negócio, com venda, com as comissões, nos meus primeiros 12 meses de negócio. Tem gente que, é a primeira experiência dentro da venda direta e já ganhou mais do que eu ganhei em um ano, em 10 dias. Olha que loucura, né? Tem muitas pessoas que já iniciam no negócio muito prontas. Eu não iniciei pronto. Eu iniciei com a necessidade de me desenvolver, de desenvolvendo muitas habilidades. Eu quero trazer isso, gente, porque, assim, uma coisa que eu já quero deixar muito claro é, se você se envolveu com a raiva, achando que aqui vai ser a fórmula mágica para você ficar rico do dia para a noite, que são as coisas milagrosas que acontecem, não é.
A Hive significa colmeia, eu falo isso em todas as minhas apresentações, e a gente trabalha com as filosofias da colmeia. E uma das filosofias é trabalho duro, a gente acredita nisso. Eu acredito em trabalho, dedicação, comprometimento com os seus sonhos, responsabilidade com as coisas. Eu acredito em tudo isso. Que é um pouco do mindset empreendedor que eu quero trazer para vocês. E no primeiro ponto é pensar grande. Eu vejo sempre muita gente deixando sempre que pequenos detalhes derrubem grandes oportunidades. Entende o tamanho, pensa grande, entende o tamanho da oportunidade que vocês têm na mão. Gente, nós acabamos de iniciar. Acabamos. Nós temos hoje 13 dias de operação oficial no Brasil. Somos um bebezinho que será gigante no Brasil e no mundo. Então pensa grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então já pensa grande. Tenha um propósito. Gente, se você entrou só por questões financeiras, esse é um propósito muito superficial. Para você tomar a decisão de desistir é muito fácil. Você tem que ter um propósito, por que você está fazendo esse negócio. Rafa, você tinha um propósito de cara? Não. Foi um processo. Durante o tempo eu fui entendendo, aprendendo. Eu nem sabia o que era direito, o meu porquê, o meu propósito das coisas quando eu me envolvi nesse negócio. E, né, gente, existem tantos livros para isso hoje, defina o seu porquê, o propósito de vida e tudo mais, tanta coisa. A gente sabe que não é algo simples de você definir, mas define. E começa, gente, fazendo algumas perguntas para você. Assim, pô, Rafa, eu entrei para ganhar dinheiro. Ótimo, eu também entrei nesse negócio para ganhar dinheiro, mas por que você quer ganhar mais dinheiro? Ah, porque eu quero poder ter mais tempo. Mas por que você quer ter mais tempo? Porque eu quero ficar mais tempo com a minha família. Ótimo, e por que passar mais tempo com a sua família é importante? Porque eu quero participar de todo o momento dos meus filhos. Olha como está ficando cada vez mais poderoso esse propósito. Quanto mais vezes você se perguntar o porquê em cima de uma primeira pergunta, ó, olha o que a gente chegou. A gente saiu do ganhar mais dinheiro para ter mais tempo com os filhos, porque isso é extremamente importante para você. O dinheiro ele nunca é o fim das coisas, ele é o meio para as coisas. E as coisas que vão trazer o propósito, tá? Então vamos lá. Seja determinado. Gente, ninguém para uma pessoa altamente determinada. Ninguém. Ninguém ganha de uma pessoa que nunca desiste. Não tem como. Não tem como. Então, seja determinado. Responsabilidade. Aqui é algo extremamente importante. Gente, vocês têm que entender que a Hive é a sua empresa. É a minha empresa. É a nossa empresa. Cada pessoa aqui é um empreendedor da Hive. Ou seja, é a nossa empresa, é o nosso negócio. Não é o negócio de alguém, não, é o seu negócio. Gente, isso é muito mais poderoso do que, por exemplo, quando eu era funcionário. Eu era funcionário de uma empresa que tem 1 milhão de coisas possíveis que possam acontecer com aquela empresa. Eu sou dono do meu próprio negócio, assim como cada um de vocês. Então entenda, e a partir do momento que você é dono de algo, isso tem responsabilidades atreladas. É óbvio que as responsabilidades nossas dentro da raiva, elas são muito menores do que a responsabilidade de você ser dono de uma grande empresa. Mas você tem que entender a responsabilidade que você tem que ter como empreendedor das coisas. Você tomou a decisão com objetivos dentro da Hive. Então, assume essa responsabilidade de você estar conectado, de você estar participando, de você buscar as informações, de você entrar dentro do sistema, fuçar dentro do sistema, olhar. A Hive, na semana passada, colocou lá o manual de normas e procedimentos. Eu duvido que alguém aqui tenha lido, que tenha ido buscar informações. Então é muito importante você ir fuçando dentro da plataforma, entendendo. É óbvio que a gente tem uma série de treinamentos, é óbvio que a gente ainda vai ter muito mais treinamento do que vocês possam imaginar, sempre. Gente, uma coisa que não falta aqui é treinamento e capacitação. Isso nunca vai faltar. Pelo contrário, às vezes eu brinco que a gente tem demasiado. Você tem que tomar até cuidado para você não desenvolver aquela obesidade intelectual. Você sabe de tudo, mas não tem ação. É importante você ter a responsabilidade perante o seu negócio, entender as coisas, e ir fuçando, ir descobrindo as coisas. Tá? Resiliência. Isso aqui é fundamental, gente, no mundo em que nós vivemos. É você se adaptar. É você saber lidar com as adversidades que você vai encontrar. Porque, gente,
Não existe nenhum negócio no mundo perfeito. Nosso negócio é perfeito? Não é perfeito. Só que ele é melhor que qualquer outro. Eu garanto para você. Garanto para você. Em qualquer um aqui, eu aposto, a gente liga em um outro momento, posso até fazer um call, um treinamento sobre isso. Nosso negócio não é perfeito, mas ele é melhor que qualquer outro e eu posso provar para qualquer pessoa. Tá? E você precisa ser resiliente, você precisa se adaptar a todas as circunstâncias que você vai sofrer como empreendedor, que você vai passar como empreendedor. É um processo, eu chamo de... A resiliência é um processo de lapidação para você evoluindo e crescendo. Humildade de querer aprender, principalmente. Gente, quando eu comecei nesse negócio, durante um período, eu quis fazer do meu jeito. Eu quis fazer do meu jeito. Não existem erros novos, existem pessoas novas cometendo erros antigos. E, gente, eu entendo que quando eu comecei nesse negócio, eu falei, cara, eu conheci esse modelo de negócio na lavanderia da casa de um cara sentado numa cadeira de praia. Eu tinha acabado de sair da empresa, engenheiro de desenvolvimento, trabalhando na maior empresa química do mundo, tinha acabado de voltar de 2 anos fora pela empresa nos Estados Unidos e na Alemanha, cheguei lá tudo bonitinho, terno e gravata, num carro legal, para uma reunião na lavanderia da casa do cara sentado numa cadeira de praia. O que aconteceu com os meus primeiros? Eu falei, cara, eu consigo fazer 1000 vezes melhor do que isso aqui, cara. O cara que apresentou não fala nem outro idioma, eu falo outro idioma. Estou terminando minha pós-graduação, sou engenheiro, eu vou arrebentar dentro desse negócio. Gente, as habilidades que você vai desenvolver aqui são diferentes. Eu aprendi isso na dor, porque eu fui querer fazer do meu jeito. Cara, eu contei o que aconteceu comigo. 6 meses para indicar 2 pessoas, R$3.111 que eu ganhei nos meus primeiros 12 meses de negócio, com venda e com as comissões. Esses foram os meus primeiros 12 meses. E, gente, dentro da venda direta, existe um termo que a gente usa, que é 1357. O primeiro ano é para você se tornar competente e lucrativo. E aqui a galera consegue se tornar lucrativa no primeiro 10 dias, e no primeiro mês. Mas é para você se tornar competente e lucrativo e ter a humildade de querer aprender que há uma atividade nova. Por mais que você, nossa, eu sou um campeão de vendas no meu trabalho, eu sou um baita de um diretor, eu sou um vice-presidente. Não interessa, você precisa desenvolver novas habilidades. É óbvio que muitas das habilidades que todos nós temos vão nos ajudar. Eu fui descobrir que, na verdade, eu não tinha nenhuma. A Aline está falando aqui, mentira, tinha sim, lidar com pessoas. Mas eu não sabia vender. Eu fui descobrir que eu não tinha credibilidade. Eu fui descobrir que nem os meus amigos todos me acharam maluco. Eu descobri que eu não sabia me comunicar. Eu sabia lidar com pessoas, me relacionar com pessoas. Mas na comunicação e tudo mais. Essa é uma habilidade que a Aline teve que aprender. Ação, me planejar. Eu ia atrás, eu era funcionário. Eu chegava na empresa, estava tudo pronto que eu tinha que fazer. Aqui eu tenho que ter a proatividade de correr atrás. Eu vi que se eu saísse do trabalho e fosse para minha casa antes de uma reunião, eu participava de muitas reuniões online, presenciais, eu sabia que se eu chegasse em casa, tirasse o sapato e sentasse no sofá, eu não saía por nada. Ou seja, eu comecei a ter que sair do trabalho direto para a reunião, para poder participar. E, gente, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que, por exemplo, se planejar quando que vai ser a agenda de vocês dentro da Hive. Tá? Eu vou falar sobre isso. Tenha metas. Eu vejo a galera entrando e vambora, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É importante você desenhar as metas, porque, gente, se você não consegue mensurar aquilo que você está fazendo, você não consegue evoluir. E você não sabe o que você tem que perseguir durante o mês. E positividade. Gente, a gente já vive num mundo muito preto e branco, onde tudo é ruim, todo mundo fala mal de todo mundo, tudo que você liga na televisão é só tragédia, jornal é tragédia, celular é tragédia, tudo que é lugar é tragédia. Positividade. Eu tenho um livro aqui atrás, chama Ferramenta de Titãs. Eu sou fã desse livro. Está aqui. Ele pega... Tem mais de 300 entrevistas com mais de 300 pessoas, são as melhores nas áreas que elas atuam. E elas têm vários pontos em comum. Um deles é esse, a positividade. E aqui eu quero compartilhar algo muito importante com vocês, tá, gente? Não é aquela positividade tóxica, né? De dá tudo bem, não. É você sempre olhar o lado bom das coisas. Você sempre vai ter 2 maneiras de lidar com qualquer circunstância. Não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece com você.
Então, você sempre tem como olhar o lado bom das coisas e o lado ruim das coisas. E saber o que está no seu controle e como você pode lidar com cada situação. Tá? Eu vou colocar um ponto aqui importante, que é a respeito, pegando esse gancho aqui, dos grupos que todos nós participamos de WhatsApp. Tá? Gente, o grupo de WhatsApp são comunidades. Tá? Comunidades. E como toda comunidade, a gente precisa respeitar as outras pessoas. Tá? Precisamos respeitar as outras pessoas. Eu aprendi com o tempo dentro desse modelo de negócio, inclusive com os meus mentores, que eu não tenho o direito de impactar negativamente a vida de ninguém. Não tem. Então, nos grupos de WhatsApp, a gente vai compartilhar sempre boas práticas, a gente vai compartilhar sempre os treinamentos, uma abordagem que foi bem feita, a gente sempre vai compartilhar as coisas positivas, querendo agregar no outro, ajudar o outro. E, gente, entenda uma coisa, nós não negligenciamos problemas, pelo contrário, eu estou sempre atento a tudo que está acontecendo, falando com todo mundo, eu sempre estou à disposição de todo mundo, para qualquer desafio, problema, coisa que a gente encontrar, a gente direcionar para as tratativas corretas e poder resolver. Mas imagina que você acabou de entrar no negócio, você está super feliz, entusiasmado, você cadastrou um amigo seu como afiliado, ele entrou no grupo e, de repente, tem 2, 3 pessoas falando alguma coisa na qual elas não estão felizes por algum motivo. Como eu falei, todo negócio vai ter seu desafio, e essas pessoas talvez nem vivam esse desafio, e eu estou impactando negativamente a vida delas, eu não tenho esse direito. Então, sigam as políticas, e, gente, dentro de uma colmeia, o cooperativismo, a união, a família, isso faz tudo parte. E a gente tem que trazer essa filosofia da raiva para todas as nossas atitudes e tudo dentro da nossa vida. Sempre impactar positivamente os outros, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho que trazer um outro ponto muito importante. Por que muitas pessoas não dão certo no mundo do empreendedorismo? Não sabem lidar com os nãos. Gente, vocês vão ter que aprender a ressignificar os nãos. Entender que quanto mais não você tomar, mais dinheiro você vai ganhar. Você tem que entender que, olha que loucura esse dado, gente. Eu fico louco com isso. A maior parte das pessoas desiste do nosso negócio depois do terceiro não. Tem muita gente que falou, nossa, mandei o meu link da minha loja para meus amigos, familiares, ninguém comprou nada. Seja bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Se a gente fosse depender de família e amigo para ganhar dinheiro, nós estávamos ferrados tudo, ó. Esquece, cara. Faz parte, você tem que saber lidar com isso. A rejeição faz parte. Ninguém morre por não. Pelo contrário, entende? Quanto mais não você tomar, mais dinheiro você vai ganhar. Tá? E mais preparado, mais habilidade você vai desenvolver, mais as coisas vão acontecer. Falta de paciência e resiliência. De novo, as pessoas que deixam que pequenos detalhes roubem grandes oportunidades. Gente, quando eu tinha 2 meses de negócio, eu não tinha resultado zero, eu parei de falar com meus amigos, porque eu falei, nossa, cara, tô fazendo uma coisa errada. No trabalho eu tinha apelido, meus amigos me zoavam, meus familiares brincavam comigo. Ninguém comprou nada, todo mundo me zoou. Com 2 meses de negócio, o cara que tinha me cadastrado me chama para ir na casa dele para a gente conversar. Eu chego lá e falo assim, Rafa, é o seguinte, trouxe aqui para dizer que eu vou desistir desse negócio. Assim, como assim, cara? Eu vim aqui pensando que a gente ia montar estratégias, desenhar planejamento para a gente fazer esse negócio acontecer. Ele falou, cara, esse negócio não é para a gente. Quantas pessoas você já cadastrou no negócio? Falei, ninguém. Quantas pessoas você já vendeu? Falei, ninguém. Aí eu perguntei para ele, quantas pessoas você já cadastrou? Ele falou, quantas cadastrei você? Quanto você vendeu? Nada. Eu falei, cara, eu nunca fiz nada da minha vida em 2 meses. E não vai ser esse negócio que eu vou fazer em 2 meses. Eu vou continuar. Sabe o que aconteceu? Ele desistiu. Eu continuei. Imagina você poder me cadastrar. A gente deixa aqui pequenos detalhes sobre grandes oportunidades. Você precisa de 5, 6 anos para se formar numa faculdade. Tudo para que você possa ter resultado. Eu não conheço nenhuma história de sucesso que aconteceu do dia para a noite, que aconteceu em uma semana, que aconteceu em um mês, que aconteceu em 10 dias, em 12 meses. Gente, eu não cheguei a Red em 11 dias dentro da Hive. Eu trabalho com esse modelo de negócio há 12 anos. Então, não foi um resultado de 11 dias, foi um resultado de 12 anos. Entendam isso. É importante você entender isso. Às vezes tem pessoas que não atuavam dentro da venda direta, mas pessoas de credibilidade, formadoras de opinião, que têm um resultado mais rápido, elas já vieram mais prontas para o negócio. Entendam isso, mas respeitem a sua história, tá? Não entendem que vendas é um processo. Gente, vendas é um processo. E vendas é a área que mais remunera. Os maiores bilionários do mundo são os melhores vendedores.
E é um processo, gente, é técnica, é habilidade. Pelo amor de Deus, não me venham com aquela famosa frase ou aquele jargão que eu tenho pavor de jargões que as pessoas usam por aí, as frases, e falam, ai, venda é para quem nasceu com esse dom. Pelo amor de Deus, gente. Ai, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Quem disse? Cara, são uma série de jargões que as pessoas usam para elas não se olharem no espelho e falar assim, cara, por que não? A se questionarem as coisas, são jargões de limitação. Eu vou falar sobre isso. Falta de organização e métodos. Gente, não abre a Hive. Cadastrou na Hive. Nossa, agora é a oportunidade da minha vida. Beleza. Não monta uma agenda. Não participa dos treinamentos. Quer fazer do jeito. Aí depois de 2 meses toma 3, 4 não. Ah, esse negócio não é para mim. E pronto. Porque não se organiza. Você tem que colocar a Hive como um hábito na sua vida, gente. Nós somos reféns dos hábitos. Todo mundo tem as rotinas aqui. Você não pode deixar as emergências da sua rotina te roubarem essa grande oportunidade. Então você precisa se organizar. Quando vão ser as horas que você vai trabalhar dentro da Hive? Negocia com a família, abre sua agenda, se planeja. E a gente traz os métodos de operação. Você não vai nem precisar desenvolver, a gente traz todos os métodos. A gente traz a campanha, a gente cria as melhores estratégias, tá? Não utilizam dados e métricas. Quando eu vou perguntar para a galera, cara, mas quanto... Ai, Rafa, minha performance está horrível. Tá, com quantas pessoas você falou? Ah, eu falei com 5 pessoas e não vendi nada. Óbvio. Ah, Rafa, quantas pessoas você falou mês passado? Ah, eu não sei. Você tem que ter os dados, né, para você poder controlar, evoluir, para você saber, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nessa etapa, eu estou falando com tantas pessoas para uma reunião, para elas participarem, poxa, só metade está aparecendo, ou seja, opa, preciso melhorar na minha abordagem, no meu convite. É preciso entender todo esse processo, tá? E se vitimizam o tempo inteiro. Gente, na época de pandemia, eu escutei uma frase que foi extremamente impactante, que foi, na pandemia tinham empresas crescendo e empresas fechando, e muitas do mesmo segmento. Por que que uma cresce e a outra fecha? É a mesma coisa aqui. Gente, eu gosto da minha história, do meu exemplo, por quê? Porque eu fui um cara ruim que tinha todos os motivos para ter desistido no meu primeiro ano. Só que eu tive paciência, tive resiliência, fui humilde, estive conectado, fui me desenvolvendo, fui respeitando a minha história. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Se tem alguém tendo resultado, você só precisa entender o que as pessoas estão tendo, o que ela está fazendo. Entenda. Se alguém consegue, todo mundo consegue. É fato. Se alguém chegou à Red 2.0, eu também posso. Pronto. Né? Oi? É uma questão de tempo. A gente precisa respeitar isso, gente. Você só vai fracassar em absoluto se você desistir. Só. Agora você tem que entender que é de fracasso em fracasso, de erro em erro que a gente cresce. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar. Tem que ter medo de desistir. Desistir vai matar todas as coisas da sua vida. Agora, erro, fracasso faz parte da história do sucesso de qualquer pessoa. Tá? Gente, queria fazer essa introdução para que algumas chaves do empreendedor... Eu gostaria de ter tido esse treinamento, só essa parte que eu fiz para vocês, quando eu me cadastrei. Nossa, como eu queria ter tido isso. Eu fiz questão de colocar isso porque eu gostaria de ter tido isso no meu começo, porque isso ia me ajudar em todo o processo. A virar algumas chavinhas e falar, cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso agir diferente. Eu falo isso muito, para a gente ter resultados diferentes do que a grande maioria, a gente precisa fazer diferente do que a grande maioria. Mas só se cadastrar na Hive não vai te garantir isso. Precisa ter ação, precisa ter todos os fatores aí. Tá? Gente, vamos lá, vamos falar sobre construção do time comercial. Vamos entrar na parte técnica do nosso treinamento. Gente, ativação mensal. Preciso falar sobre isso porque eu recebi muito este questionamento. Rafa, eu comprei o pacote pioneiro. Eu também comprei. E agora começou o mês, já está lá. Você está inativo. Todos começamos o mês inativos. E nós temos até o último dia do mês para nos ativar, gente. Todo mundo, anota isso, né? Você pode se ativar no primeiro dia, ou no último dia do mês, ou no dia 10, no dia 15, no dia 20, no dia... quando você quiser. Só que tem que ser dentro do mês, tá? E, gente, você precisa estar ativo para receber as suas comissões.
que você vai gerar em junho. Ah, Rafa, você está ativo para receber a comissão de maio? Não! Maio já fechou. Você estava ativo em maio? Estava. Então, a comissão de maio já é sua por direito. Tá? Receberemos um comunicado oficial da Hive para falar os procedimentos de documentos que vocês precisam subir lá para poder receber as comissões de você, cadastro de conta bancária, tudo isso. Receberemos esse mês as comissões de maio, receberemos uma vez por mês. E aí, junho, gente, é outro mês. E, obviamente, o pessoal tem as metas, está fazendo, o pessoal tem muita gente, como esse treinamento é justamente para isso, entendendo. Então, você pode ser, né? Ah, estou bloqueado. Não, ninguém está bloqueado, ninguém está... Gente, é o funcionamento do nosso sistema. Rafa, não vejo alguns relatórios, não vejo algumas coisas. Sim, você vai ver a partir do momento que você se ativar, tá? Eu também estou sem ver, eu vejo alguns relatórios lá que são importantes, mas eu estou focado nas minhas metas, isso eu consigo controlar, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Entender, a gente vai falar sobre entendendo a linha de patrocínio, a gente vai falar sobre as gerações, a gente vai falar sobre bônus construção, vamos falar sobre bônus colmeia, vamos falar sobre bônus consistência e vamos falar sobre bônus de primeiro pedido e avanços no plano de carreira. Tá, gente? Então, vocês estão vendo que é bem denso, é bem técnico o treinamento, tá? Eu vou tentar ser mais breve, eu sei que tem gente com alguns treinamentos, mas eu vou tentar ser breve e poder ir resumindo para vocês, tá? Gente, linha de patrocínio para vocês entenderem. Entrei na Hive. Linha de patrocínio são as pessoas que eu cadastro. Toda pessoa que você cadastra é uma linha de patrocínio sua. Então, nesse exemplo, eu tenho 5 linhas de patrocínio. 5 abelhinhas, uma de cada cor, tá? E isso é o que a gente chama de linha de patrocínio. E aí a gente tem as gerações. Então, todo mundo que você cadastra, a sua primeira geração, a sua segunda geração, a sua terceira geração e a sua quarta geração. Vão vindo as gerações já existentes. Então, segunda geração, gente, são seus netos. Terceira são seus bisnetos, quarta são seus tataranetos. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, nesse exemplo, 5 linhas de patrocínio. 2 delas começaram a se desenvolver. Quando a gente usar o termo lateralidade, é cadastros pessoais. Então, eu tenho uma lateralidade de 5. Quando o pessoal fala, você precisa aumentar a sua lateralidade, significa o quê? Trazer novas pessoas para o time, cadastradas pessoalmente a você. Quando o pessoal fala, precisamos trabalhar profundidade do seu time, a profundidade te dá solidez. Quanto mais gerações você tiver através de uma linha, mais sólido o seu negócio. Então, isso é o que a gente chama de profundidade. Então, por exemplo, nesse exemplo, gente, essa linha aqui, ó, da direita da tela aí, ela tem 4 gerações. Então, ela é a minha linha mais profunda, tá? Minha linha segunda mais profunda é a minha terceira. Só para vocês entenderem alguns termos quando a gente usa, tá? Bônus construção. Rafa, como funciona o bônus construção? Vamos lá. Eu tenho a minha primeira geração, eu tenho a minha segunda geração, eu tenho a minha terceira geração e a minha quarta geração, tá? O bônus construção, gente, ele vai até a quarta geração. Até a quarta geração. Eu vou explicar depois para vocês como que faz para você acessar a primeira geração, acessar a segunda geração, acessar a terceira geração e a quarta geração. Coisas que nós falamos, eu falo diariamente em todas as minhas apresentações, tá? Vamos lá. Qual que é as porcentagens que nós temos de cada uma das gerações? 5% da primeira, 5% da segunda, 7,5% da terceira, 10% da quarta. Tá? Gente, entendam isso. Olha nesse exemplo. Eu tenho a minha primeira geração aqui, 5 pessoas. Na minha segunda geração, eu já tenho 6 pessoas. Então, a sua segunda geração, ela sempre vai ter mais gente que a primeira. Você cadastrou 5, cada um desses 5 cadastrou 2, você tem 10 na segunda. E se você tem 10 na segunda e cada um cadastrar 2, você tem 20 na terceira. Esses 20, cada um cadastrar 2, você tem 40 na quarta. Então, entenda isso, o nosso negócio é exponencial, os times eles crescem, né? Principalmente quem você cadastra que é especialista. O afiliado vai ficar na primeira geração, ele não vai desenvolver time, ele não consegue desenvolver time, tá? O especialista vai desenvolver profundidade, tá? E aí, gente, óbvio que eu trouxe um exemplo para vocês. Rafa, como que funciona o bônus? Esse exemplo. Vamos supor que você cadastrou essas 5 pessoas e somadas, gente, cada uma dessas pessoas da primeira geração, elas
somadas deram 2.000 pontos. Um aqui comprou 220, outro comprou 600, outro comprou 220, depois fez mais uma compra, o outro fez 500. Todas as compras da sua primeira geração dentro do mês. Você pode ter uma pessoa, gente, que fez 10 compras no mês. Era a sua primeira geração. Tudo isso soma. Então, a Hive vai pegar todos os pontos da sua primeira geração, todos, e vai te remunerar 5%. Nesse exemplo, dá R$100. 2.000 pontos, 5% de 2.000 pontos, R$100. Tá? Automaticamente, quando você faz a conversão de porcentagem, já vira dinheiro. Então, o ponto aqui ele é equivalente a R$1. Tá? Então, 2.000 pontos, 5% disso, R$100. Gente, a mesma coisa vai acontecer para a segunda, para a terceira e para a quarta. Eu não quis colocar as contas, mas é a mesma coisa. Se você, na minha primeira geração eu tenho 5.000 pontos, na segunda eu tenho 6 pessoas, provavelmente eu vou ter mais movimentação de ponto. Se você tiver 5.000 pontos na sua segunda geração, 5% disso. 250. Tá? Ah, Rafa, eu estou na minha terceira geração, na minha quarta geração eu tenho 10.000 pontos, 10% disso, R$1.000. Tá? E, gente, tudo soma. Tá? Tudo isso soma. Vocês vão entender que é óbvio, para você chegar no bônus construção, tem requisitos para isso. Eu vou explicar, mas eu estou explicando como funciona o bônus construção. Vamos lá. Gente, bônus colmeia e transbordo. Tá? Nós temos um relatório, se vocês entrarem na plataforma de vocês e forem em rede, você tem lá relatório, você tem lá, né, tudo, você tem assim, rede. Aí você tem assim, Unilevel. Unilevel é o bônus construção. Você vai ver toda a sua equipe exatamente como está agora. Tudo desenhadinho assim, tudo como está agora. Tá? Quando vocês... Deixa eu me fixar. Quando vocês clicarem lá, aí se você, para a primeira geração, no Unilevel, você vai ver todo o seu Unilevel. Aí se você clicar ali, vou clicar no Fernando, vai abrir todo o Unilevel do Fernando, tá? Eu consigo visualizar isso. Tem um outro relatório, você vai lá em rede e vai em binário. E aí o binário ele vai aparecer duas equipes, que é o bônus colmeia e o transbordo. Que é isso. Você vai ter esse desenho lá. Tá? É óbvio que não vão ser... É óbvio que não vão ser abelhinhas, né? Vai estar a pessoa ali. Então, você tem a sua direita e a sua esquerda, tá? Essa é a minha primeira geração. Eu cadastrei uma terceira pessoa, gente. Ó, prestem atenção nisso. Tá vendo a seta amarela? Dentro do Unilevel, eu trabalho lateralidade, né? Aqui. No bônus colmeia, que a gente tem duas equipes, se eu tiver uma terceira pessoa, ela vai entrar na equipe já existente. Então, eu cadastrei, essa pessoa aqui, ela também é minha primeira geração. Eu fiz um transbordo no João. Vamos supor que essa abelhinha roxa é o João. Eu coloquei o Pedro na equipe do João. Eles não se conhecem, mas o que um fizer vai ajudar no bônus colmeia, e somente no bônus colmeia. Tá? Legal. E o João começou a desenvolver a equipe dele. É a minha segunda geração. E aí o Pedro, que eu cadastrei, tem uma pessoa para cadastrar. Ele fez um transbordo no João também. E cadastrou uma outra pessoa. Setinhas amarelas mostram o que a gente chama de transbordo. Tá? Legal. Gente, o bônus colmeia, ele é infinito. Então, se vocês, logo na primeira página de vocês, está ali, equipe esquerda e equipe direita. E o volume de pontos e a quantidade de pessoas na equipe da esquerda, o volume de pontos e a quantidade de pessoas na equipe da direita. Simples assim, tá? É isso, você não precisa nem abrir o relatório binário para você ficar vendo as coisas. Não, o mais importante é você ver o volume. Por quê? Como é que funciona a comissão do bônus colmeia? Você tem 600 pontos na equipe da esquerda, que é desse cadastro aqui, e 1.600 na equipe da direita. Gente, importante, para vocês estarem aptos a receber o bônus colmeia, você precisa ter uma pessoa cadastrada como especialista na equipe da direita e uma pessoa cadastrada como especialista na equipe da esquerda. Não conta afiliado, cliente fidelidade. Não, para o bônus colmeia, você tem que ter uma pessoa na direita cadastrada por você e uma pessoa na esquerda cadastrada por você, especialista. Seja com pacote degustação ou seja com pacote master. Tá? Bom, beleza. A empresa a Hive vai avaliar a movimentação de toda a minha equipe da direita. Então, na direita aqui, gente, eu tenho 5 pessoas. É sempre a movimentação de produtos, né? Ali está minha
Ponto sempre significa produto. Então, as 5 pessoas aqui movimentaram 1.600 pontos na minha direita. E a Maria, que eu cadastrei rosinha aqui, movimentou 600. Como que funciona essa comissão? Gente, a RAI vai pegar 10% da menor equipe. 10%. 10% de 600 são R$60. E ela vai te pagar. Acabou o mês, ela pega o volume da menor equipe, 10% disso e te remunera. Simples assim, tá? Rafa, como é que eu começo o próximo mês? Você estava com 600 de um lado e 1.600 do outro. A RAI vai pegar 600 da menor, vai abater esse mesmo volume da sua equipe maior, e no próximo mês você já começa com 1.000 pontos na sua equipe maior e 0 na outra. Elas podem se inverter, né? Você vai acompanhando a movimentação das suas equipes, tá? É sempre assim. Gente, a única pontuação que acumula dentro da Hive é o bônus colmeia. É a pontuação da sua maior equipe, a única que se acumula para o próximo mês. O bônus construção, que eu expliquei para vocês anteriormente, todo final de mês ele zera. Se você estiver apto a receber, você recebe. Se você não tiver, você perde. A mesma coisa com o bônus colmeia. Rafa, acabei assim Deixa eu voltar aqui. Acabei assim o mês de maio, mas eu não tinha uma pessoa cadastrada como especialista de cada lado. O que acontece? Zera. Você começa assim o próximo mês. Você não recebe o bônus porque você não estava apto a receber o bônus. Tá? Legal. Gente, vamos dar continuidade. Anotem as perguntas aí que vocês tiverem. Tá? Vamos lá. Plano de carreira que nós apresentamos todos os dias. Você se cadastrou na Hive. Como um especialista ou como um afiliado, quais são os bônus que você tem acesso? Esses 3 bônus. Cliente fidelidade, venda direta e venda online. Gente, o especialista e o afiliado têm esses 3 bônus, tá? Que são como? Até 40% no lucro da revenda direta, na venda direta, até 20% no e-commerce, e no fidelidade, no cliente fidelidade, a primeira compra 20%, as demais 15%. Tá? Legal. Vamos lá. Aqui estão os requisitos para os avanços de título. Tá? Para os avanços de título. Espera um momentinho só. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Para os avanços de título. Não sei mexer nessa configuração. Enfim, beleza. Esses são os requisitos de título, eu vou explicar eles, tá, gente? Todo requisito de título da Hive, você precisa ter... Um minutinho só, gente. Às vezes a pessoa não sabe, tá? Quem estiver desenhando, pode parar de desenhar, gente, por favor. Tem algum lugar que eu bloqueio, mas não sei. Vamos lá. Gente, requisitos. São sempre 4 requisitos para você crescer dentro do plano de carreira da Hive, tá? Cliente pessoal, cliente na equipe, pontos do mês e VME, volume máximo por equipe. Eu vou desenhar isso para vocês, tá? Primeiro, para vocês entenderem o que é o volume máximo por equipe. Para atingir a qualificação de embaixador 2.0, é necessário... Para atingir a qualificação de embaixador 2.0, é necessário você fazer 25 mil pontos. Tá aqui, gente. Embaixador 2.0. Fiz esse exemplo porque todo mundo está mirando embaixador 2.0 que já começa a qualificação para viagem. 25 mil pontos, 40%. Como que funciona o VME, que é o volume máximo por equipe? Se eu tenho que fazer 25 mil pontos, eu vou considerar 40% de 25 mil pontos. Não é o volume que a minha equipe gera, é o volume que eu preciso de qualificação. Então, se eu preciso qualificar 25 mil, o máximo que eu vou aproveitar por equipe minha... Lembra das linhas de patrocínio, gente? Lá no meu exemplo, eu tinha 5 linhas de patrocínio. Tá? Então, o máximo que eu vou aproveitar delas, para esse exemplo, vai ser 10 mil pontos. Então, eu vou colocar aqui. Embaixador 2.0, eu preciso de 25 mil pontos, limitados a 5 mil por equipe. Eu tenho esse exemplo aqui. Oi? 10 mil por equipe. Eu tenho esse exemplo. Gente,
A minha primeira equipe movimentou 1.000 pontos, a segunda 5.000, a terceira 1.000, a quarta 1.000, a quinta movimentou 20.000. Qual que é o volume total que eu tenho? 28.000. A somatória de tudo isso. Quanto que eu utilizo? 18. Por quê? Porque a linha que movimentou 20.000, o máximo que eu aproveito são 10.000. Ou seja, o volume que eu aproveito para virar embaixador 2.0 é 18.000. Apesar de eu fazer 28, ele está limitado a 18. Eu recebo os 28 como embaixador, as comissões eu recebo, só que eu não avanço para o embaixador 2.0. Tá? Eu não qualifico. Porque você tem que desenvolver os seus times comerciais. Tá? Ah, cadastrou uma pessoa que é um fenômeno, só por isso você não consegue crescer. Você tem que desenvolver as suas equipes. Legal. Gente, embaixador 2.0 no segundo cenário. A minha primeira equipe fez 3.000, a segunda 12, a terceira 1.000, a quarta 1.000, a quinta 20.000. Tá? Qual que é o volume que eu vou aproveitar da minha segunda equipe, que fez 12.000? 10. Da quinta, que fez 20.000? Também 10. Somados, eu estou com 37.000 pontos. Tudo isso vai virar dinheiro para mim. Só que quanto que eu aproveito para o título? Exatamente 25.000. É 10.000 da quinta, 1.000 da quarta, 1.000 da terceira, 10.000 da segunda e 3.000 da primeira. Aí eu estou com 25.000 pontos, eu qualifiquei para embaixador 2.0. Tá? Gente, aí eu qualifico. Fica tranquilo, porque você tem relatório que te mostra isso. Eu vou mostrar para vocês. Você não precisa entender isso. Tá? Por quê? Você tem relatório que tem as barrinhas. Ah, essa barrinha passou. Aí vem uma linha vermelha e fala, olha, essa linha aqui ficou limitada em tantos pontos. Você tem o volume total e o volume aproveitável. Você enxerga isso de uma maneira muito leve e fácil no sistema, eu vou mostrar para vocês. Tá? Gente, vamos lá. Influenciador 2.0 e 3.0. Quais os bônus que tem os influenciadores? O bônus construção e o bônus colmeia. Gente, essa foi uma pergunta que eu recebi muito. O especialista não tem o bônus construção e o bônus colmeia? Não. O especialista tem somente o bônus de primeiro pedido, que eu vou falar sobre isso. Tá? No dia lá atrás a gente teve uma... Oi? Né? Então, o que acontece no final do mês, gente? No final do mês, a Hive olha todos o seu título atingido, baseado no seu título, ela bota todas as comissões para você. Chegou no final do mês, você não tem nenhum... Quando você atinge o título, ela já vai te mostrando as comissões. Né? Ah, acabou o mês, eu sou um especialista, mas eu tinha bônus ali de construção. Eu tinha bônus... Gente, teve pessoas que não tinham um influenciador de cada lado e deixaram de ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais. Tinham pessoas que estavam ali com uma primeira, uma segunda geração com uma pontuação, mas não avançaram, não, zera. E, gente, todos nós, quem estava apto a receber as comissões, recebe tudo e o mês zera para todo mundo. Eu comecei o mês zerado. Eu só tenho bônus para o bônus colmeia, que é da minha maior equipe. Todo o resto zerou. Por quê? Remunerou. Quem não remunerou por algum motivo de qualificação, perde. Começa-se um outro mês. Tá? Legal. Bônus colmeia e bônus construção. Eu vou dar os exemplos para vocês, tá, gente? Eu esmiucei os requisitos para você se tornar um influenciador. O que você precisa para se tornar um influenciador? 3 clientes pessoais. Quantos na equipe? 3 clientes na equipe. Gente, os clientes pessoais também contam como clientes na equipe. Ou seja, se você tiver 3 clientes, você já tem também os 3 da equipe. Ou seja, esses 2 critérios você já atingiu para se qualificar influenciador. Legal. O que mais? 700 pontos no mês. No mês de junho, eu preciso fazer 700 pontos, o meu volume mais o volume da minha equipe, para me qualificar. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho VME, 50%, ou seja, máximo de 350 pontos por equipe. Gente, lembra, as suas compras também contam como uma equipe. Então, se você cadastrou hoje como
especialista pioneiro, você comprou um pacote de 600 pontos. Nossa, Rafa, então já estou quase com 700. Não, você está com 350 qualificáveis. Você precisa de mais 350 para qualificar. Que não pode vir das suas compras, porque você já limitou o volume pessoal, tá? Eu dei um exemplo aqui, tá, gente? Para vocês entenderem. 3 clientes. Aí você cadastrou 2 especialistas master. Então, vamos supor que você cadastrou mês passado, você começou esse mês e quer ser influenciador. Você cadastrou 2 especialistas master. O combo do pacote master é 600 pontos. 600 vezes 2, 1.200. 1.200. Ou seja, você qualificou. Porque você tem 350 de uma equipe e 350 da outra, que foram os 2 especialistas que você cadastrou. Rafa, mas eles são 600 pontos cada um. Você aproveita para a qualificação 350. Você vai ser remunerado pelos 600. Mas para a qualificação são esses requisitos. É o exemplo que eu dei para vocês. E eu trouxe o exemplo de comissão. Rafa, virei influenciador e fiz isso. Quais são as comissões que eu ganho? Tá? Vamos lá. 3 clientes. Eu dei exemplo do Pink Lemonade. Maravilhoso, está aqui comigo. Tá? Dei exemplo do Pink Lemonade. 20%, 199 preço sugerido do cliente fidelidade. 20%, 39,80. 3 clientes fidelidade, 119,40. Tá? Ou seja, você fez 119,40. Bônus de primeiro pedido. Gente, nós temos um bônus, foi anunciado um pouco antes do dia 29, de sei lá que dia que foi anunciado. A Hive acabou adicionando mais um bônus, tá? Que é o bônus de primeiro pedido. Toda pessoa quem cadastrou pessoas com o pacote pioneiro no mês passado, ganhou R$180. Tá? Toda pessoa que você cadastrar com o combo master, porque o combo pioneiro ele deixou de existir, o combo pioneiro não existe mais. Agora o combo, eu não sei se o nome é master, mas eu dei o nome de master. A gente vai saber o nome dele. R$180. Ah, fio degustação. No momento, pode ser que a Hive fale, não, vamos botar um bônus de primeiro pedido para degustação. Mas se você cadastrar uma degustação hoje, você não ganha bônus de primeiro pedido. É só com o pacote master, tá? Nesse exemplo, você cadastrou 2, R$360. Bônus construção. Primeira geração, você cadastrou 2 pessoas, são sua primeira geração. Cada uma com 600 pontos. Somados, dá 1.200. 5% de 1.200. Quanto que é, Rafa? R$60. 60 pontos que naturalmente já se tornam reais. Tá? Bônus colmeia. Rafa, cadastrei uma pessoa na direita e uma pessoa na esquerda. Só tenho essas 2 pessoas. Então, você tem 600 pontos na direita e 600 pontos na esquerda. 10% da menor. Quanto que dá? 60. Então, você ganha mais R$60. Quanto que você fez? 599. Gente, esse é um exemplo. Porque tem várias maneiras e variáveis para você se tornar especialista. Você pode se tornar especialista com 8 cadastros de especialista degustação. Você pode cadastrar um especialista master e você fazer a sua compra de pacote master, por exemplo, se é o mês que você está cadastrando, você tem o seu volume mais esse outro volume. Então, eu estou trazendo para vocês entenderem quais são as comissões envolvidas, tá? Para ficar claro. Gente, como influenciador, lembra? Bônus construção para até qual geração, gente? Faz com o dedinho para eu ver vocês. Até a 4. Como influenciador, você só acessa a primeira geração. Quero ver o dedinho. Influenciador, você acessa qual? Primeira geração. Quando você vira... E, gente, dentro do sistema de vocês, está tudo em dólar, tá? Então, vocês fazem vezes 5. Já somos empresa international, global. Esse valor de 599 tá? vai estar sempre... Esse valor de 599,40 vai estar 119,88. Tá? Então, tudo que vocês veem no sistema de vocês está em dólar, vocês fazem vezes 5. Tá? Beleza. Gente, vamos lá. Influenciador 2.0. Gente, eu falei que ia ter plano de ação também. Você que hoje é um especialista, qual que é o seu objetivo para esse mês?
um título. Avança para influenciador. Como que eu avanço para influenciador, Rafa? Você tem um mês inteiro para fazer 3 clientes e 2 especialistas master. Ou você pode fazer 2, 4, 6. Você pode fazer 3 especialistas degustação. Com 3 clientes e com 3 especialistas degustação, você tem 30 dias. É um cliente a cada 10 dias e um especialista degustação a cada 10 dias. Você vira influenciador. Ou 2 especialistas master, nesse exemplo que eu dei para vocês. Tá? 3 clientes. Vamos lá. Rafa, eu sou influenciador e quero ir para 2.0. Bora lá, deixa eu te explicar como é que funciona o 2.0. 5 clientes pessoais, 10 clientes na equipe. Gente, os 5 que você tem já abate dos 5 da equipe, ou seja, vai faltar só mais 5 para a equipe. Tá? 2.500 pontos mensais. Volume máximo por equipe, 50%, 1.250. Tá? Gente, até o influenciador 3.0, com apenas 3 linhas de patrocínio, você consegue chegar. Quanto mais linhas de patrocínio, quanto mais... Lembra lateralidade? Quanto mais lateralidade vocês tiverem, melhor. Quanto mais lateralidade vocês tiverem, melhor. Legal. Exemplo. 5 clientes. Ajude... Olha aqui, gente, a sacada do nosso negócio está sempre em ajudar as pessoas do nosso negócio a avançarem de título. Se esse for o desejo delas, tem gente que não quer. Quem quer, você ajuda. Tem que ser o desejo dela. Rafa, vou ficar aqui com... Eu quero ser especialista, inicialmente não estou com tempo, mas vou trabalhar com um afiliado, daqui a pouco eu começo a desenvolver o meu time. Ótimo. Mas, pô, cadastrei 2 especialistas com o pacote maior, o Master. Esses 2 eu entendo que eles querem. Então, qual que é o meu trabalho? Ajudar os 2 que você cadastrou no mês anterior a qualificar para influenciador. Gente, o volume que o cara... Influenciador. Se eu voltar aqui para vocês, qual que é o volume mensal? 700. Ou seja, se eu faço 2 influenciadores, cada um 700 pontos, é o mínimo que ele vai ter que produzir para virar influenciador. Se eu formo 2 influenciadores, eu vou ter no mínimo 1.400 pontos. Eu vou ter no mínimo 1.400 pontos. Aí, eu não paro. Gente, um dos maiores, se você quer ser, se você está na busca da renda principal e da independência financeira, você não pode se tornar um gerente de equipe. Você rege sempre pelo exemplo. Então, você continua trazendo, aumentando o seu time comercial. Então, além de ajudar os 2 que você cadastrou a virarem influenciadores, é você cadastrar mais um especialista master e 2 especialistas de degustação. Então, se eu fizer 600 mais 220 vezes 2, que vai dar 400, porque eu cadastrei 2 degustação, eu estou com 1.040 pontos. 5 clientes pessoais. Lembrem-se, gente, eu não coloquei na conta do exemplo anterior que ia fazer confusão. Agora vocês já estão pegando. Os seus clientes também marcam ponto. Seus clientes também marcam ponto. Isso também te remunera. Tá? Então, vamos lá. 5 clientes. Estou dando o exemplo do Pink Lemonade. Vezes 5 vezes 24. Esse produto marca 24 pontos no sistema. 120 pontos. Rafa, como funciona as... qualifiquei. Eu tenho um total de 2.560 pontos. 1.400 dos 2 que eu ajudei a crescer, 1.040 dos meus novos especialistas e 120 dos meus clientes. Eu estou com 2.560 pontos. Quais são as comissões envolvidas? 5 clientes, estou colocando que são clientes novos, R$ 199. Bônus de primeiro pedido. Esse mês eu não cadastrei 2 especialistas master, só cadastrei 1. R$ 180. Bônus construção da primeira geração. Gente, quem que está na minha primeira geração? Os 2, os 3 que eu cadastrei. Tá aqui, ó. Um especialista master, mais 2 especialistas degustação, 1.040 pontos. Esses caras estão na primeira geração. Quem mais está na minha primeira geração? Cliente. Vocês olham o relatório de barrinha lá de volume do negócio, aparecem os clientes.
Então, eu tenho mais 120 pontos. Isso aqui vai dar 1.160 pontos. 5% disso, R$ 58,00. Como influenciador 2.0, você passa a ter acesso à sua segunda geração. Gente, faz o dedinho para eu ver. Segunda geração. Segunda geração. Então, agora eu tenho uma segunda geração. Por quê? Porque eu ajudei os meus 2 que eu cadastrei a desenvolver o negócio deles. Vamos supor que eles cadastraram lá na primeira geração deles, que são os meus netos, na minha segunda geração, somados 1.400 pontos, porque eles tiveram que fazer 700 pontos para virar influenciador. 5% de R$ 1.470. Bônus colmeia. Aqui já vai dar nó na cabeça e ninguém vai entender nada. Tá? Vou trazer o exemplo para vocês entenderem. Você tinha cadastrado um especialista no mês passado, que foi o exemplo quando você virou influenciador, um na direita e um na esquerda. Então, eles estão na direita e na esquerda. Se cada um fez 700 pontos para avançar, quanto que cada um tem? 700 pontos. Então, você tem 700 na esquerda e 700 na direita. Só que você cadastrou 3 novas pessoas. Uma de 600 e 2 de 220 cada. E aí você distribuiu uma de 600 de um lado e as outras 2 do pacote de degustação do outro. Então, você tem 1.300 na esquerda, 1.140 na direita. 10% da menor, 114. Tá? Gente, eu só trouxe para vocês entenderem os bônus envolvidos. Você não precisa ficar fazendo conta, entendendo, calculando. Quantos pontos eu tenho aqui e ali? Não. Tá tudo no sistema. O sistema te entrega isso de bandeja de uma maneira muito simples. Tá? Legal. R$ 621,00. Influenciador 3.0. Quem quer aqui ir para influenciador 3.0? Deixa eu ver. Oi? Deixa eu ver. Ninguém? Já sou a Thelma lá. Boa, Thelma. Obrigado, gente. Fabião, monstro. A galera. Né? Elane, boa. É isso. O que você precisa? 7 clientes pessoais, 20 clientes na equipe. Lembrando, 7 já vão abater dos 20, então vai faltar 13. Você precisa de 600 pontos mensais movimentados dentro do seu negócio, limitados a 3.000 por linha. 3.000 pontos, tá? Simples assim. Vamos lá. Simulação. Exemplo, plano de ação para você que quer virar influenciador 3.0. 7 clientes. Ajude 3 de seus especialistas. Gente, até aqui nesse exemplo que eu dei, eu dei exemplo que você era influenciador, cadastrou 2. Aí você virou influenciador 2.0, você tem 5 linhas. Você cadastrou mais 3, lembra? Você tem 5 linhas. Gente, você pode ir buscando fazer isso mês a mês, tá? Legal. Agora, você tem 5 linhas de patrocínio. Ajude 3 diferentes, que tem o limite por equipe, a avançarem para influenciador 2.0. Gente, influenciador 2.0 são 2.500 pontos. Se você ajudar 3, você já fez 7.500. Influenciador 3.0. Tá? E eles, para influenciador 2.0, eles vão ter que ter 5 clientes. Então, já são 15. Os 7 que você tem, já foi 20 clientes na equipe. Ou seja, você qualifica. Tá? É óbvio que eu trouxe aqui. Você não parou de trabalhar. Você continuou trabalhando, desenvolvendo novos. E aí você trouxe mais um especialista master para o time e mais um especialista de degustação. Mais 820 pontos. Tá? E você fez 7 clientes. 7 vezes 24, dando o exemplo do skin aqui, você fez 168 pontos, você fez 8.488 pontos, você se qualificou para influenciador 3.0. Mais 3.500 pontos, você vai para embaixador. Tá? Gente, eu não coloquei as comissões porque começa a ter um monte de variável. Você dá para você saber a sua primeira geração, sua segunda, mas aqui você já vai ter terceira geração. Como influenciador 3.0, você passa a ter acesso à sua terceira geração. Gente, põe terceira geração aí. Quero ver 3. 3 gerações. Então, o influenciador tem acesso até a primeira geração. 5%. Tudo que é gerado na primeira geração do influenciador, ele recebe. O que foi gerado na segunda geração do influenciador,
ele não recebe. Para ele receber, ele precisa ser influenciador 2.0. Para ele chegar na terceira, ele precisa ser influenciador 3.0. Tá? E influenciador 3.0 recebe da terceira geração 7,5%. Mostrei lá em cima, 7,5%. Tá? Legal. Gente, eu trouxe aqui o exemplo do embaixador. Eu sei que tem muita gente que quer virar embaixador, né? Então, trouxe aqui embaixador. Você precisa de 10 clientes pessoais, 50 clientes na equipe. Ou seja, 10 seu vai abater dos 50 da equipe, vai faltar 40 clientes da equipe. Tá? 12 mil pontos somados no mês, dentro do mês. Volume máximo por equipe. Aqui é importante vocês se atentarem. Por quê? Porque, gente, até influenciador 3.0 você consegue fazer com 2 linhas de patrocínio. Lembra? Linha de patrocínio? Porque está limitado 50% do volume. Agora, faz a conta aqui comigo. Se limitou 45, ou seja, o máximo que eu aproveito de uma equipe é 5.400, se eu tiver só 2 equipes, eu faço 10.800. Vai faltar 1.200 para os seus 12 mil. Você vai ter que ter uma terceira linha produzindo. Por isso que eu falei, quanto mais lateralidade você tem, mais equipes movimentando, menos limite você tem de volume máximo por equipe. Tá? Vamos lá, exemplo. 10 clientes. Ajude seus especialistas, 3 deles, de linhas diferentes, a eles avançarem a 3.0. Gente, aqui você reage pelo exemplo. Você pode ter pessoas que vão te passar, óbvio. Vocês vão ter pessoas na equipe de vocês que vão passar. Tem um monte de gente aqui que já tem pessoas na equipe que passaram. Né? A pessoa que cadastrou. É meritocracia. Quem trabalha mais, ganha mais. Só que o grande segredo é você liderar pelo exemplo. Por quê? A partir do momento que você já virou influenciador 3.0, você já sabe ensinar seu time a virar 3.0. E essa é a ideia. Para você virar embaixador, você vai ter que ajudar, nesse exemplo que eu trouxe, 3 a virarem influenciador 3.0. Só isso aí, gente, já dá 18 mil pontos. Está errado a conta que eu coloquei aqui, acabei de ver, tá? Por quê? Porque para você virar influenciador 3.0 são 6 mil pontos. Então, são 3 vezes 2.500. Não é 2.500, tá? É 3 vezes 6 mil. Dá 18 mil. Ou trouxe outro cenário. Outro cenário para vocês, influenciadores 3.0, que quer virar embaixador. Ajude 2 de seus especialistas de linha diferentes a avançarem para influenciador 3.0. E um especialista avançar para o influenciador 2.0. Então, você pode fazer 2 da sua equipe e de linhas de patrocínio diferente para irem a influenciador 3.0 e um ir para influenciador 2.0. Você vai ter 5.400 dos seus 2 influenciadores 3.0, dá 10.800, mais 2.500 do que você ajudou aí a embaixador, a influenciador 2.0, dá 13.300. Você qualifica, tá? E, obviamente, que você não para de fazer o seu time crescer. Você rege pelo exemplo e você continua expandindo a sua lateralidade, trazendo novas pessoas que você mesmo cadastrou, tá? 10 clientes pessoais, você ainda tem 240 pontos de cliente pessoal, tá? Então, gente, eu não vou fazer as contas aqui, porque aí a cabeça faz assim, ó. Como embaixador, você tem acesso até a sua 4ª geração, tá? 10%. E ainda você tem um incremento que é... Aqui qualificou. Gente, ó, trouxe exemplo aqui. Se você for em relatórios, pontos, tá aqui, ó, volume pessoal, volume da equipe, máximo aproveitável, tá tudo aqui, ó. Ó, tem uma pessoa que passou de 6 mil pontos, volume máximo por equipe, 5.400, já limitou. Vocês conseguem ver. Gente, o volume das barrinhas, aqui aparece o nome da galera embaixo. Eu tirei para ninguém ver, porque é um relatório de uma pessoa da equipe que eu pedi autorização para pegar. E aí você vai acompanhando as barrinhas e sabendo os volumes. Tá? Por exemplo, para embaixador, ó, tá com volume total de 12.800, tá? Que é o volume da equipe mais o volume total, 12.843, mas aproveitável para graduação tá 12.925. Falta 75 para 12 para embaixador. Tá? Tá.
Gente, e você tem isso, ó. Bônus totais, relatórios, bônus totais. Aparece aqui, ó. Bônus de primeiro pedido em dólar, vezes 5. Bônus de cliente fidelidade de venda que você fez. Bônus de construção. E, gente, se você for lá, relatório, bônus construção, tá aqui, ó. Fulana, 600 pontos na primeira geração, ó. Nível 1, nível pago 1, volume 600. Porcentagem, tá em dólar, então você faz vezes 5. Vai dar 6, 600, 1% em dólar, vai dar 6 dólares, faz isso vezes 5, vai dar 6 vezes 5, 35, tá? É exatamente isso. E aí você vai acompanhando aqui, ó, essa pessoa teve um volume maior, 639. Gente, você tem todo o acompanhamento de tudo isso em relatórios, tá? Vamos lá.